Há momentos em que a alma clama em silêncio. Ninguém percebe, mas dentro de você existe um peso, uma luta, um desejo profundo de encontrar refúgio. É nesse instante que a palavra de Deus se revela como um abrigo seguro. O Salmo 91 não é apenas um capítulo das Escrituras. É um convite a viver debaixo de uma promessa eterna. Quando o salmista declara: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará", ele está nos mostrando que existe um lugar espiritual onde o coração encontra paz mesmo em meio às maiores tempestades. Você não chegou até esta oração por acaso. Há uma direção divina que te trouxe até aqui. Talvez você tenha enfrentado noites de insônia, preocupações que parecem não ter fim ou medos que roubam sua paz. Talvez você esteja se perguntando se Deus realmente escuta suas súplicas. Quero te dizer com toda convicção: sim, Ele te ouve. E mais do que isso, Ele já preparou um caminho de proteção e consolo para você. Imagine um pai segurando seu filho em meio a um perigo. Esse é o retrato de Deus sobre sua vida neste momento. O Senhor não apenas observa de longe, Ele se envolve, estende os braços, cobre com suas asas e coloca anjos ao seu redor. É essa a essência do Salmo 91. A certeza de que, mesmo em tempos de tribulação, você não está desamparado. Cada palavra que você ouvir agora é mais do que um som. É uma semente de fé sendo plantada em seu espírito. Essa oração tem o poder de abrir seus olhos espirituais, de trazer de volta a confiança que o medo tentou roubar e de reacender a chama da esperança dentro do seu coração. Deus está te chamando para habitar em sua presença, não apenas visitar. Ele deseja que você viva debaixo da sua sombra, onde nenhum mal pode prevalecer. O inimigo tenta usar o medo como arma para aprisionar sua mente, mas a palavra de Deus é escudo e fortaleza. O Salmo 91 é como uma muralha invisível ao redor daqueles que confiam no Senhor. Não importa o tamanho da ameaça, quando você se esconde no Altíssimo, encontra descanso. Por isso, abra seu coração. Não veja este momento apenas como mais um vídeo, mas como uma experiência sobrenatural. Deixe que o Espírito Santo fale diretamente com você. Permita que cada versículo transforme sua atmosfera, renove sua fé e desperte em você a convicção de que é escolhido por Deus. Você é amado. Você é protegido. Você está sendo guardado pelo Todo-Poderoso. Esta oração será como um bálsamo sobre sua alma, como uma chave que abre portas espirituais, como uma armadura que reveste sua vida. Receba agora o convite de Deus para entrar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Quando o salmista escreve: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará", ele não está descrevendo apenas uma metáfora bonita, mas revelando um segredo espiritual. Habitar significa permanecer, construir morada, escolher viver constantemente em um lugar. O esconderijo do Altíssimo não é físico, não é um templo de pedras, mas é a presença viva de Deus. É o lugar onde a alma encontra proteção e descanso, onde o coração inquieto finalmente silencia e reconhece: "Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo." Quantas vezes corremos de um lado para o outro em busca de segurança? Buscamos refúgio em pessoas, em riquezas, em estratégias humanas, mas tudo isso é instável. Hoje existe, amanhã pode desaparecer. O verdadeiro refúgio, aquele que ninguém pode roubar, está no Senhor. Ele é rocha inabalável, fortaleza eterna. Quando decidimos habitar em sua presença, descobrimos que a paz não depende das circunstâncias, mas de quem nos guarda. Pense em um abrigo durante uma tempestade. Do lado de fora, o vento sopra forte. Os relâmpagos cortam o céu, a chuva castiga a terra. Mas dentro do abrigo há segurança. Assim é a vida daquele que se refugia no Altíssimo. As tempestades da existência podem até continuar, mas o coração está protegido, firme, confiante. O medo não tem mais domínio, porque a alma encontrou descanso. Esse descanso é algo que o mundo não pode oferecer. Ele não é resultado de técnicas humanas de relaxamento nem de filosofias passageiras.
mas de uma entrega total a Deus. O Senhor convida você a viver nesse esconderijo diariamente. Isso significa orar não apenas em momentos de desespero, mas cultivar intimidade constante, abrir o coração em adoração, confiar mesmo quando não vê solução. Habitar é caminhar com Ele em todos os dias, nos bons e nos difíceis. Talvez você esteja enfrentando pressões no trabalho, crises na família, doenças que desafiam sua fé ou uma solidão que parece sufocar. Ouça com atenção. Há um lugar preparado para você no coração de Deus. O Altíssimo não é apenas poderoso, Ele é amoroso. Sua sombra não é um sinal de ausência de luz, mas de proximidade. Quando alguém está à sombra de outra pessoa, significa que está perto, colado, protegido. Assim também é você que busca o Senhor. Ele te cobre com sua sombra, e nada pode atingir você sem antes passar pelo filtro da sua vontade. O refúgio no Altíssimo também é uma escolha diária. Não é um sentimento passageiro, é uma decisão firme. Hoje eu confio em Deus. Hoje eu descanso em sua presença. Hoje eu declaro que o Senhor é meu abrigo. Ao repetir essa escolha constantemente, sua fé cresce, sua mente se fortalece e sua vida espiritual se enche de luz. Essa habitação gera frutos. Quem vive debaixo da sombra do Onipotente experimenta paz que o mundo não compreende, coragem que vence o medo, esperança que não se apaga. É como estar em um jardim secreto, onde as tempestades da vida não podem arrancar a raiz da sua fé. E aqui está uma verdade poderosa. Quando você se refugia no Altíssimo, não apenas você é protegido, mas sua família também é alcançada. Sua oração abre caminhos, seu clamor levanta muralhas espirituais ao redor daqueles que ama. O inimigo pode até tentar, mas não prevalecerá contra alguém que escolheu morar no esconderijo de Deus. Por isso, hoje o Senhor te chama a um compromisso mais profundo. Não apenas ouvir a palavra, mas praticá-la. Não apenas buscar consolo momentâneo, mas viver permanentemente na presença dele. Você foi criado para habitar no Altíssimo, para descansar sob suas asas, para encontrar nele o lar eterno da sua alma. Levante o coração em oração e declare: Pai, eu escolho morar em ti. Eu escolho confiar, descansar, entregar minhas batalhas e temores. Tu és meu refúgio, meu abrigo, minha fortaleza. Eu decido permanecer à sombra do Onipotente, porque sei que ali nenhum mal pode me atingir. Esse é o convite do Salmo 91. Não importa como você chegou até aqui, não importa os medos ou feridas que carrega, o esconderijo do Altíssimo está aberto e Deus te escolheu para habitar nele. Há guerras que não se travam com espadas, mas dentro do coração e da mente. Muitas vezes a maior batalha não está lá fora, mas nas vozes internas que nos acusam, nos medos que nos paralisam e nas dúvidas que tentam sufocar nossa fé. É exatamente nesses momentos que a palavra de Deus se torna nossa arma mais poderosa. O Salmo 91 não é apenas um texto a ser lido, é uma declaração de vitória que deve ser proclamada em voz alta, porque cada versículo carrega a vida e o poder do próprio Deus. O inimigo sabe que quando a palavra é liberada, algo acontece no mundo espiritual. Por isso, ele tenta calar a sua boca e aprisionar seus pensamentos. Mas quando você começa a declarar, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sua atmosfera muda. As trevas não resistem à luz e o desespero não resiste à fé proclamada. A palavra de Deus é viva, é espada de dois gumes, é escudo que protege e arma que fere o inimigo. Muitas vezes queremos enfrentar nossas batalhas com estratégias humanas, conversar, argumentar, planejar, acumular recursos. Mas há lutas que só são vencidas com oração e confissão da palavra. Quando você declara o Salmo 91, você não está apenas repetindo frases, está assinando um decreto espiritual sobre sua vida. Você está afirmando: eu creio no Deus que me guarda, eu confio no Senhor que me protege, eu descanso no Altíssimo que me cobre com suas asas. É como alguém que, em meio a uma tempestade, ergue uma bandeira e diz: aqui há um território protegido pelo Senhor.
Cada vez que você profere esses versículos, você levanta um estandarte de vitória sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu futuro. A palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Você já percebeu que quando sua mente está cheia de medo, tudo parece maior e mais ameaçador? Mas quando a palavra ocupa seus pensamentos, você ganha perspectiva. As montanhas que antes pareciam intransponíveis se tornam pequenas diante da grandeza de Deus. O gigante não desaparece, mas você passa a enxergar que o Senhor é infinitamente maior. Essa é a força da palavra em meio às batalhas. Ela não nega a realidade, mas coloca a realidade sob a ótica do poder divino. Lembre-se de Jesus no deserto. Quando foi tentado, ele não discutiu, não argumentou, não buscou saídas humanas. Ele simplesmente declarou: está escrito. Essa é a chave. Quando você diz está escrito, você traz à memória e à boca a verdade que liberta, que quebra correntes, que expulsa a opressão. O Salmo 91 é um está escrito para os dias de angústia. É um escudo de palavras vivas que você pode erguer contra os ataques do inimigo. Talvez você esteja em uma batalha emocional, lutando contra a ansiedade, a depressão ou a solidão. Talvez sua luta seja física, contra uma enfermidade que parece não ter cura. Ou talvez seja espiritual, contra forças que tentam roubar sua paz. Em todas essas situações, a palavra é a sua arma. Declare o Salmo 91 pela manhã, antes de sair de casa. Proclame-o à noite, antes de dormir. Repita-o em silêncio no coração quando sentir o medo se aproximar. Essa prática não é superstição, é fé em ação. E quanto mais você declara a palavra, mais ela molda seu interior. Suas palavras começam a alinhar sua mente com o céu. Você se torna mais consciente da presença de Deus do que da ameaça do inimigo. A fé nasce do ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Cada vez que você ouve sua própria voz proclamando o Salmo 91, sua fé cresce, sua mente se fortalece e sua alma descansa. Hoje o Senhor te diz: não lute sozinho. Pegue a espada da palavra. Use-a. Abra sua boca. Deixe que cada versículo seja uma flecha contra a escuridão. Lembre-se, você não foi chamado para viver derrotado, mas para caminhar em vitória. E a vitória começa quando você faz da palavra sua arma e seu refúgio. Levante agora sua voz e declare: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ao proclamar isso, você está selando sobre sua vida a força da palavra em meio às batalhas. Uma das partes mais impactantes do Salmo 91 está no versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa não é uma expressão poética, mas uma promessa literal. Deus, em seu amor, não apenas nos protege diretamente, mas também envia seres espirituais, anjos, para cuidar de nós. Eles são ministros do Altíssimo, enviados para servir àqueles que herdarão a salvação. Muitas vezes, quando pensamos em proteção, imaginamos portas trancadas, muros altos ou seguranças humanos. Mas a proteção de Deus vai muito além do que os olhos podem ver. Existe um exército invisível em atividade, trabalhando nos bastidores da nossa vida, impedindo acidentes, desviando ataques, fechando portas de destruição e abrindo caminhos de livramento. Você pode não perceber, mas já foi guardado inúmeras vezes por anjos que receberam ordem direta do Pai a seu respeito. Pense em quantas situações poderiam ter terminado em tragédia, mas de alguma forma você foi poupado. Um atraso no trânsito que evitou um acidente. Um não que você não entendeu na hora, mas que te livrou de um perigo. Uma mudança inesperada de planos que te colocou em segurança. Nada disso é coincidência. São manifestações da ordem divina sendo executadas pelos anjos de Deus. E o mais extraordinário é que essa ordem não parte de você, mas do próprio Senhor. Ele não depende da sua força, da sua capacidade, nem da sua vigilância. O versículo é claro: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. É o Pai quem determina, quem comanda, quem mobiliza seu exército celestial para te guardar. Isso significa que enquanto você dorme, há anjos em pé, a
atentos, cercando sua vida. Enquanto você trabalha, há anjos acompanhando cada passo. Enquanto você atravessa momentos de perigo, há anjos intervindo de forma sobrenatural. Mas é importante entender, os anjos não são para ser adorados ou invocados por nós. Eles não tomam o lugar de Deus, não competem com Ele. Eles obedecem a uma única voz, a voz do Altíssimo. A nossa postura não deve ser de buscar os anjos, mas de buscar o Deus que os envia. E, quando nos refugiamos nele, os anjos automaticamente são liberados para agir ao nosso favor. Essa promessa também nos lembra de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Você pode estar passando por desertos, por vales de sombra, por situações em que tudo parece perdido. Mas mesmo nesses cenários, existem anjos posicionados para garantir que você chegue ao destino que Deus preparou. Isso nos dá coragem. Isso nos dá confiança. Isso nos lembra que a vida não é governada pelo acaso, mas pela mão poderosa de Deus. Talvez você se pergunte, pastor, será que realmente há anjos comigo agora? A resposta é sim. Pela fé, você pode ter a convicção de que está cercado. No mundo espiritual, há muito mais a seu favor do que contra você. Assim como Eliseu disse ao servo assustado, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Há um exército invisível ao redor daqueles que confiam no Senhor. Essa realidade muda nossa forma de viver. Em vez de andar com medo, passamos a andar com confiança. Em vez de temer o futuro, sabemos que há anjos guardando cada passo. Em vez de acreditar nas ameaças do inimigo, confiamos na promessa de que estamos guardados pelo Altíssimo. Hoje, o Senhor quer que você descanse nessa verdade. Você não caminha sozinho. Há anjos designados especificamente instruídos para cuidar de você. Eles não se distraem, não se cansam, não abandonam o posto. Eles estão sob ordem direta do Criador. E essa ordem é clara: guardar a sua vida. Por isso, erga sua fé. Declare em oração: Pai, eu confio na tua palavra. Sei que o Senhor já deu ordem aos teus anjos para me guardar. Eu descanso na tua promessa e creio que nada poderá me atingir sem passar pela tua permissão. Ao orar assim, você não está pedindo que os anjos venham, mas agradecendo porque eles já estão a caminho, já estão em operação, já estão cercando sua vida. Essa é a força do Salmo 91. Deus não apenas promete estar com você, mas também mobiliza seu exército celestial para garantir que seu plano se cumpra em sua vida. Receba essa verdade com fé e viva com a certeza de que há anjos designados para guardar você em todos os seus caminhos. O medo é uma das armas mais usadas pelo inimigo. Ele paralisa, rouba a esperança, tira o sono, enfraquece a fé e cria um futuro imaginário cheio de tragédias que talvez nunca acontecerão. O medo é como uma sombra que cresce dentro da mente, tentando sufocar a luz da confiança em Deus. É por isso que o Salmo 91 fala de libertação do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que anda nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Em outras palavras, ele abrange todos os medos, os que surgem na solidão da noite, os que aparecem de forma inesperada durante o dia e os que se escondem no invisível. O inimigo sabe que, se conseguir prender você no medo, ele neutraliza seu avanço. Mas Deus já preparou um caminho de vitória. O Salmo 91 não promete ausência de perigos, mas garante presença de proteção. Ele nos lembra de que, ainda que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos. Essa é uma declaração poderosa contra o medo. É como se Deus estivesse dizendo: Filho, eu sei que há ameaças ao redor, mas nenhuma delas tem autoridade sobre você, porque você está debaixo da minha cobertura. A insegurança nasce quando esquecemos de quem está no controle. Ela nos faz acreditar que somos frágeis demais, pequenos demais, incapazes de suportar. Mas quando lembramos que o Altíssimo é o nosso refúgio, a insegurança perde força. O medo sussurra: você não vai conseguir. A palavra responde: tudo posso naquele que me fortalece. O medo diz: você está sozinho. O Senhor afirma: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Vencer o medo não significa nunca senti-lo. Significa não permitir que ele dite suas decisões. Coragem não é ausência de temor,
mas a escolha de confiar em Deus mesmo quando a alma treme. O salmista Davi sabia disso quando declarou: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo." O segredo não está em fingir que o vale não existe, mas em caminhar nele com a certeza da presença de Deus. Talvez você esteja lutando com medos muito específicos: medo de perder alguém que ama, medo de não ter sustento, medo de enfrentar uma doença, medo do que pode acontecer no futuro. Mas hoje a palavra de Deus vem para quebrar essas correntes. A promessa do Salmo 91 é que você não precisa viver dominado pelo terror, porque a sua vida está guardada nas mãos do Senhor. Quando você declara essa verdade em oração, sua mente começa a se alinhar com a paz de Deus. O Espírito Santo trabalha dentro de você, acalmando os pensamentos ansiosos e enchendo seu coração de segurança. Não é uma segurança baseada em circunstâncias, mas na fidelidade daquele que não pode falhar. O medo também se alimenta de silêncio. Quanto mais você o guarda dentro de si, mais forte ele se torna. Mas quando você abre a boca e declara a palavra, o medo enfraquece. É por isso que orar o Salmo 91 em voz alta tem tanto poder. Cada versículo é uma espada cortando as amarras da insegurança. Cada promessa é um raio de luz que dissipa as trevas da dúvida. E lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Deus já deu ordem aos anjos para te guardar. O próprio Senhor se apresenta como refúgio e fortaleza. Você não precisa lutar com suas próprias forças. Sua vitória contra o medo vem quando você se esconde no Altíssimo e confia plenamente nele. Hoje, faça essa escolha. Não permita que o medo escreva sua história. Declare em oração: Senhor, eu coloco todos os meus temores diante de ti. Eu rejeito a insegurança e abraço a tua paz. Eu creio que estou debaixo da tua proteção e nenhuma seta, peste ou terror terá poder contra mim. Essa declaração não é apenas palavras, é fé em movimento. É você se posicionando contra o inimigo e afirmando que sua vida pertence a Deus. E quando você toma essa postura, algo muda dentro de você. O medo perde espaço, a insegurança dá lugar à confiança e a vitória começa a se manifestar em cada área da sua vida. O Salmo 91 é o seu escudo contra o medo. Ele não apenas conforta, mas liberta. Ele não apenas consola, mas fortalece. Ele é a prova de que, em Cristo, você tem vitória sobre toda a ansiedade, sobre toda a ameaça e sobre toda a escuridão. O Salmo 91 termina com uma promessa extraordinária que revela o coração do Pai para seus filhos. Com longura de dias eu o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa declaração é um selo final sobre a vida de quem confia em Deus. Não é apenas proteção no presente, mas uma garantia de futuro. Não é apenas cuidado momentâneo, mas uma herança eterna. Quando a Bíblia fala de longura de dias, não se trata apenas de acrescentar anos ao calendário. É viver com propósito, com plenitude, com qualidade de vida. É experimentar uma existência que vale a pena, porque é conduzida pela mão do Altíssimo. Muitas pessoas vivem muitos anos, mas sem paz, sem esperança, sem sentido. Deus, no entanto, promete uma vida cheia da sua presença, marcada pela sua fidelidade e sustentada pela sua graça. Viver debaixo dessa promessa é entender que cada dia é um presente. Não um peso, não uma luta vazia, mas uma oportunidade de experimentar o cuidado do Senhor. Quando acordamos e respiramos, quando vemos a luz da manhã e sentimos a vida pulsando em nós, estamos testemunhando a fidelidade daquele que prometeu prolongar nossos dias. Essa perspectiva muda a forma como enxergamos a vida. Em vez de temer o futuro, passamos a viver com gratidão, confiando que o Senhor tem um plano perfeito em cada detalhe. Mas a promessa vai além da longa vida. Ela inclui salvação. E salvação não é apenas escapar de perigos terrenos, mas receber o dom eterno em Cristo Jesus. É ser liberto do pecado, resgatado da morte espiritual e conduzido à vida eterna. Quando Deus diz, "Lhe mostrarei a minha salvação", Ele está prometendo revelar o maior tesouro que um ser humano pode receber, a certeza de que, após esta vida, há um lar eterno preparado para os que creem. Essa promessa nos enche de coragem diante da incerteza. Muitas vezes, o medo da morte é a raiz de todos os outros medos.
Mas quando sabemos que nossa vida está guardada em Cristo, o medo perde o poder. Mesmo diante da fragilidade humana, podemos declarar: minha história não termina aqui. Deus me deu a promessa de longa vida e, acima de tudo, a garantia de salvação eterna. E aqui está um segredo espiritual. Quando você escolhe viver debaixo dessa promessa, sua vida se torna um testemunho vivo para outras pessoas. Sua paz inspira, sua fé contagia, sua esperança aponta para Deus. O mundo precisa ver homens e mulheres que não vivem ansiosos pelo amanhã, mas descansam na promessa de que o Senhor já está no controle de cada dia. Talvez você tenha olhado para o futuro com insegurança, com medo do que virá, com dúvidas sobre sua saúde, sua família ou seu destino. Mas hoje o Espírito Santo te lembra: sua vida não está solta no acaso. Há um propósito divino sustentando cada respiração. Há uma promessa selada sobre você. Há um Deus que não apenas prolonga os seus dias, mas também preenche cada um deles com significado. E quando chegar o tempo de concluir sua jornada aqui na Terra, não haverá desespero, porque você verá a salvação do Senhor. Essa é a beleza do Salmo 91. Ele começa com refúgio e descanso e termina com vida plena e redenção eterna. É como se Deus estivesse dizendo: eu te guardo no presente, te fortaleço nas batalhas, te livro do medo, te sustento com minha mão e, no fim, te dou o maior presente, a vida eterna comigo. Hoje receba essa promessa, declare em oração: Senhor, eu confio em Ti. Sei que a minha vida está em Tuas mãos. Obrigado pela promessa de longa vida. Obrigado pela certeza da salvação. Que cada dia meu seja vivido na Tua presença e que meu futuro esteja sempre firmado em Ti. Essa oração sela sua fé. É como plantar uma bandeira no seu coração e declarar: minha história é sustentada pelo Altíssimo. Eu viverei os dias que Ele preparou para mim e no fim verei a sua salvação. Você não chegou até esta oração por acaso. Há um propósito divino em cada segundo deste encontro. O Salmo 91 nos revelou verdades eternas. Deus é o nosso refúgio. A sua palavra é nossa arma. Seus anjos nos guardam. O medo não tem poder sobre nós e a promessa de longa vida e salvação está selada sobre aqueles que confiam no Senhor. Tudo isso aponta para uma única realidade. Você foi escolhido para ser guardado. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado: por que tantas lutas? Por que tantas batalhas? Hoje, o Espírito Santo te diz: porque há um chamado sobre você. O inimigo não se levanta contra quem não tem valor, mas contra quem é escolhido. E você é escolhido. Deus te separou para viver debaixo da sombra do Altíssimo. Ele te chamou para ser testemunha viva do seu cuidado, para carregar em si a marca da proteção divina. A partir de agora, não olhe mais para si como alguém frágil, vulnerável ou abandonado. Veja-se como Deus te vê: amado, guardado, protegido, sustentado pela mão do Altíssimo. Cada passo seu está sendo vigiado, cada detalhe da sua história está sendo escrito por um Pai que não falha. Quando os olhos humanos enxergam perigo, os olhos de Deus já enxergam livramento. Quando o mundo fala em derrota, o céu já decretou vitória. O Salmo 91 não é apenas uma oração, é uma identidade espiritual. É a lembrança diária de que você pertence a um Deus que cobre com suas asas, que ergue muralhas invisíveis ao seu redor, que envia anjos para lutar por você e que promete estar presente em cada momento da sua jornada. Por isso, hoje eu declaro sobre sua vida: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor é teu refúgio. Que essa palavra não seja apenas ouvida, mas vivida. Que ela se torne sua canção, sua oração, seu escudo em todos os dias. E quando o medo tentar voltar, quando a dúvida bater à porta, lembre-se, você não está sozinho. Você é escolhido, escolhido para ser guardado, escolhido para viver debaixo da sombra do Onipotente, escolhido para experimentar a salvação eterna em Cristo Jesus. Hoje, receba essa verdade como um selo em seu coração. Levante-se em fé, caminhe com confiança e proclame com autoridade: eu sou guardado pelo Altíssimo
e nada poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Meu Senhor, essa é a sua herança. Esse é o seu destino. Essa é a sua vitória. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se ficou até o final dessa oração, deixa um comentário aqui abaixo. Amém?